Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós temos alguns irmãos nos visitando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25, eu quero ler a palavra do Senhor do verso de número 1 até o verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Glória a Deus por esse texto maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra lida esta noite. Dá-nos sabedoria, graça, discernimento da tua palavra para entendermos a palavra do Senhor, compreendermos a palavra do Senhor, sermos transformados e modificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu trago uma mensagem para a igreja hoje que enfatiza o relacionamento com Deus. E isso é muito importante, porque Deus é um ser relacional. O que nós sabemos de Deus, entre outras coisas, é que Deus se constitui em 3 pessoas divinas e eternas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que essas 3 pessoas coexistem por toda a eternidade e se relacionam por toda a eternidade. Deus é um ser relacional, que gosta de relacionamentos. E quando Ele criou o ser humano, nós fomos feitos à imagem de Deus. Isso significa muitas coisas, mas também me parece que significa que temos a capacidade, a possibilidade e a necessidade de nos relacionarmos. O relacionamento é algo vital para o ser humano.
Nós não podemos viver sem relacionamentos. Já nascemos e desde o momento em que nascemos, nós não temos vida independente. Um recém-nascido precisa de cuidados dos seus pais, precisa do relacionamento familiar para poder viver. Deus quer estabelecer relacionamento e quer estabelecer relacionamento conosco. Ao invés de uma religião, aliás, nós somos brasileiros e como brasileiros nós estamos muito acostumados com a palavra religião. Qual é a sua religião? Mas ao invés de uma religião, Deus quer construir conosco uma vida de relacionamento. Hoje nós comemoramos na sociedade o Dia dos Pais. Jesus nos deu uma ótica de Deus a respeito, com enfoque também na paternidade. Porque quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: Pai nosso, orareis assim. E nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então Deus é Pai. Pai fala de família, Pai fala de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. E no relacionamento com Deus há vida, no relacionamento com Deus há fôlego, no relacionamento com Deus há libertação, no relacionamento com Deus há preparação para a vida eterna. Esse texto que nós lemos hoje é uma parábola que Jesus contou. Como vocês sabem, parábolas são ilustrações. A forma oriental, judaica, de ensinar, muitas vezes se utilizava do recurso das parábolas, que eram ilustrações que traziam ensinamentos para o povo. Jesus utilizou-se várias vezes de parábolas. Esta parábola, conhecida dos irmãos, fala, a meu ver, de relacionamento. Vejam que Jesus diz: o reino dos céus será. É interessante porque eu fui procurar no original para ver se estava no futuro, como na tradução em português, e isso realmente está no futuro. Porque Jesus diz em outras vezes 1000, o reino dos céus é. Mas nesta parábola, ele diz: o reino dos céus será. Aqui, quando ele usa o futuro, talvez seja porque ele está falando de uma realidade escatológica, uma realidade que virá no futuro, uma realidade que vai acontecer. E que vai acontecer quando? Quando o Senhor retornar para buscar o seu povo. Mas é interessante porque esse futuro que Deus fala, ele está entrelaçado com o presente. Porque no reino de Deus não há esquizofrenias, não há desconexão entre as realidades. Ou seja, o presente está absolutamente ligado ao futuro. A realidade presente de hoje está interligada à realidade futura no céu. O futuro, biblicamente falando, é sempre resultado do nosso presente. Então eu creio que a realidade aqui, nesta parábola, é sobre relacionamento com Deus. Temos aqui a construção da parábola, onde Jesus fala de 10 virgens, e o assunto enfocado aqui é o assunto do casamento. A estrutura nupcial, a estrutura do casamento judaico,
no Oriente Médio era muito diferente do casamento de hoje. Então havia vários elementos culturais que envolviam a cerimônia de um casamento. Aqui fala-se de virgens e de noivo. Fala-se de lâmpadas, que ele chama de candeia, porque, como vocês sabem, a luz elétrica não era ainda uma realidade naquela época. Eles iluminavam a partir das candeias, que eram lâmpadas pequenas, onde se colocava azeite, e ali você acendia aquele azeite, aquele óleo, e aquilo ia iluminando. Eram as lâmpadas da época. Então ele fala de 10 virgens, ou seja, é uma metáfora da noiva preparada para o casamento. Ele fala do noivo, ele fala das lâmpadas, que era o símbolo da preparação para a festa nupcial. Ele fala de óleo ou azeite, que era o combustível da lâmpada. E ele fala de festa nupcial. Agora, haviam 10 virgens, mas o texto diz que elas estavam divididas. 5 eram chamadas de prudentes no texto, não porque nasceram em presidente prudente, mas é porque eram sábias. E 5 eram chamadas de nécias, loucas, ou imprudentes, ou insensatas. Então diz o texto que as prudentes, elas tinham não somente as lâmpadas com azeite, mas elas tinham também reserva do azeite, para que caso acabasse o azeite das lâmpadas, elas utilizassem a reserva e estivessem com as lâmpadas acesas na hora em que o noivo chegasse. Mas tinha 5 que levaram lâmpadas, mas na correria da vida, no dia a dia, nos muitos afazeres talvez que elas tiveram, elas não se ocuparam em trazer reserva. Só a lâmpada já está bom. E o texto diz que elas adormeceram esperando o noivo e de repente vem o arauto e dá o sinal, o noivo está se aproximando, e elas acordam e as 5 que só tinham a lâmpada, mas não tinham reserva, dizem para as outras, nós vamos ficar sem luz, então empresta para a gente. E as outras disseram, não dá para emprestar, porque se nós emprestarmos, vamos ficar todas 10 sem luz na hora que chegar o noivo. Vai comprar na cidade. E elas saíram apressadamente para comprar, mas nesse meio tempo o noivo chegou. E quando o noivo chegou, abriu-se a porta, 5 entraram para a festa nupcial e a porta foi lacrada. E depois de um tempo, chegou as outras 5 com as lâmpadas e com azeite, mas aí já era tarde demais, elas bateram a porta e elas ouviram uma frase do noivo que é trágico para quem ouve. Não conheço vocês. Irmãos, esse texto fala de algumas coisas muito importantes que, creio eu, estão relacionadas com o relacionamento do ser humano com Deus. Porque, como eu disse no começo, Deus nos fez para relacionamento. A vida com Deus não é uma vida simplesmente de cultos de domingo à noite. É muito importante que nós estejamos aqui todos os domingos que pudermos estar aqui, porque a Bíblia também fala da reunião da igreja solene, quando a gente faz a reunião periódica para estar juntos cantando, adorando a Deus, ouvindo uma palavra do Senhor, participando da ceia, como vamos fazer esta noite. A Bíblia fala desta realidade, mas isso é apenas uma parcela do que significa ser cristão.
Se alguém fica só nessa parcela, ele se torna meramente um religioso, mas não estabelece relacionamento com Deus. Por mais importante, fundamental que seja a reunião da igreja, e eu sou contra movimentos que dizem que a igreja não precisa se reunir, que eu lá na minha casa com a minha esposa mesmo já sou a igreja, já está tudo certo ali. Isso não é bíblico, porque Paulo fala muito claro da diferença entre casa e igreja. Igreja não é 4 paredes, mas casa é reunião da família, onde nós estamos ali, vamos almoçar, jantar, tomar banho, conviver entre família. Reunião da igreja é quando as famílias se reúnem, em nome de Jesus. Só que não é só isso, a vida cristã, porque a vida cristã fala de relacionamento diário com Deus. Se eu ficar só na reunião da igreja, eu tenho somente uma parcela do que deveria ser. Jesus não veio para que a gente constitua cultos de domingo à noite, cada um vai para a sua casa e está tudo certo. Não é para isso. A religião fez isso. A religião fez isso. Ou seja, esquizofrenizou o ser humano, departamentalizou as coisas e disse, bom, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu esporte, eu tenho meu lazer e eu tenho a minha religião. Cada coisa, então, faz tempo que eu não vou à igreja, faz tempo que eu não pratico, está desequilibrada a minha vida, estou só no trabalho, só no lazer, só no futebol, só no basquete, mas eu não estou, então eu vou também um pouquinho na igreja para aumentar uns pontos lá no céu, para Deus ficar feliz comigo. Isso é a religião quem fez essa maluquice. Jesus nunca falou disso. O que Jesus falou foi de caminhada diária, de estar com Ele, de estar com os irmãos diariamente, da gente manifestar relacionamentos, da gente chamar os irmãos para a mesa, da gente estar junto, da gente se alimentar junto, da gente falar de Cristo junto, da gente orar uns pelos outros, da gente construir vida entre nós, a vida de Cristo fluir entre nós como igreja. É disso que Cristo falou. Então, no relacionamento com Deus, algumas coisas precisam ser estabelecidas. Porque se eu não tiver um relacionamento com Deus, não vai dar certo o relacionamento entre os irmãos. Mas também se eu não tiver um relacionamento entre os irmãos, não consigo ter relacionamento com Deus. Então, vamos pensar rapidamente, eu sei hoje é ceia, é mais apurado o tempo, e começo a falar, eu pensei, essa mensagem vai ser curta, agora já estou achando que não é tão curta, mas vocês me aturem um pouquinho só. Esse texto fala de algumas coisas importantes no relacionamento com Deus. Primeiro, só 3 pontos. No relacionamento com Deus, o encontro escatológico que virá no futuro com o Senhor pode ocorrer a qualquer momento, e eu preciso estar muito ciente disso. Porque o texto fala que há um aviso, e o aviso é, o noivo se aproxima. É interessante porque nós temos as virgens que são a representação da noiva, e elas estão na expectativa, mas o noivo não fala a hora que virá. Elas estão na expectativa, elas percebem que a coisa vai acontecer, mas elas não sabem exatamente a hora que o noivo virá. Diferentemente do mundo ocidental, onde a gente nos nossos casamentos enfatiza a noiva, aqui a ênfase é no noivo. Porque o noivo é Cristo, é a representação de Cristo, é tudo dele, por ele e para ele, é Cristo. E a noiva é a igreja, que tem, claro, a sua importância, porque é o corpo de Cristo. Mas a ênfase está no noivo, e a noiva está preparada, porque nos casamentos ocidentais, a gente nunca sabe a hora que a noiva vai chegar. O noivo já dá para saber a hora, que marcou o casamento para as 8, 8:01, o noivo já está lá. Eu já fiz vários casamentos na minha vida, e teve alguns que eu achei
eu vou ter que fazer um aconselhamento com esse noivo daqui a pouco, porque a noiva não vem. Eu estou achando que essa mulher não vai aparecer aqui, porque a noiva é assim. Tem noiva que demora 1 hora para chegar, tem noiva que demora 40 minutos. Eu tenho para mim, eu não sei o que acontece, mas eu acho que as noivas deixam para se arrumar na última hora. Não sei se é isso, mas elas demoram. Aqui era ao contrário, o noivo não fala a hora que ele chega. Então a noiva, ela precisa viver constantemente na expectativa de ele pode chegar a qualquer momento. E isso significa estar sempre preparada. É isso que Jesus me parece que quis dizer aqui. Ou seja, nós não podemos viver uma vida a ver navios. Quando eu ficar mais velho, eu me preparo. Quem sabe 1 hora ou outra. Agora eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer. Eu sei que todos vocês têm atividades 1000 para fazer. Tem gente aqui que vai acordar amanhã às 5 horas da manhã, pegar carro, viajar. Eu sei, todos vocês têm atividades 1000 para fazer. Mas via de regra, nós, seres humanos, a gente deixa as coisas mais importantes, que são as espirituais, de lado. Depois, quando der, eu arrumo esse lado. E a gente fica com as menos importantes. Via de regra é assim. Mas esse texto me fala sobre a necessidade da constante vigilância. Ou seja, não se sabe a hora que o noivo vai voltar. O que Jesus nos disse e deixou muito claro é que, assim como ele foi para o céu, um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Paulo fala desse dia dizendo que a trombeta soará e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Mas ele também disse que será como um piscar de olhos, ou seja, não dá tempo de resolver a situação na última hora. Por isso, para estabelecer um relacionamento com Deus, nós não podemos ficar desatentos. Não podemos estar desatentos a esta realidade do encontro com o noivo. Para se relacionar com Deus, eu tenho que ter sempre o noivo em mente e o encontro com o noivo muito real no meu coração, porque o texto diz que o noivo se aproxima. Ou seja, Jesus está prestes a vir. Nós não sabemos quanto tempo vai durar este mundo ainda, não sabemos quanto tempo vai levar, mas há uma expectativa no coração do cristão, e isso eu tenho visto em muitos cristãos, há uma expectativa, me parece que alguma coisa está alimentando uma chama dentro do coração das pessoas, e não só os cristãos, como os não cristãos já estão dizendo, não está dando mais para continuar nesse mundo, a situação do jeito que está, vai de mal a pior, não está dando. Então há uma expectativa na noiva, que é a igreja, da volta de Jesus iminente. Alguém diz, mas há 2000 anos ainda não voltou. Certo? Mas ele disse que quando ele voltar, vai ser como nos dias de Noé. Vão estar casando, se dando em casamento, comendo, bebendo e festejando, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E será assim na vinda do Filho do Homem. Ele disse. Então, a percepção das pessoas que não conhecem a Jesus é zero em relação à vinda efetiva de Cristo nesse aspecto. Mas a igreja está percebendo que Cristo vai voltar. Então não há relacionamento com Deus autêntico que não contemple a realidade da volta do Senhor e que não acenda um desejo na nossa alma por essa volta.
Na minha época de conversão, a gente cantava músicas semelhantes a essa que foi cantada hoje, Maranata. A gente cantava O Rei Está Voltando. Naquela época eram LPs que a gente tinha. Eu sou um pouco velho. Era LP, os mais novos nem sabem o que é LP. Se falar isso aí, tá achando que eu estou falando alguma coisa, vacina de alguma coisa. Mas eram LPs que a gente tocava e falava sobre a volta de Jesus, e os pastores pregavam sobre isso. E havia uma expectativa profunda na alma dos cristãos sobre a volta de Cristo. Qual era o resultado disso? As pessoas, elas viviam neste mundo, faziam seus afazeres, mas o coração estava em Deus. E a vida era muito melhor. Com o crescimento da tecnologia e o distanciamento das pessoas, que aliás o coronavírus foi um distanciamento meramente físico, mas ele mostrou que, além do físico, as pessoas também estão distanciadas emocionalmente. Com o distanciamento das pessoas, a busca por satisfação de desejos terrenos começou a crescer no coração das pessoas, e aí os pastores deixaram de pregar sobre a volta de Jesus, as igrejas deixaram de cantar sobre a esperança bendita do retorno de Cristo para buscar a igreja, e as pessoas começaram a ficar cada vez mais enraizadas nesta realidade. Então, quando se prega hoje sobre a volta de Jesus, é uma coisa meio assim ufológica, meio estranha. As pessoas ficam, esse pastor está pirado da cabeça, será que ele está bem hoje? Porque as mensagens em geral são assim: você está querendo comprar um carro novo, Deus vai te dar; você está querendo comprar uma fazenda nova, Deus vai te dar; você está querendo ter isso, Deus vai dar; você quer casar, Deus vai arrumar uma esposa para você. Essa é a realidade da expectativa das pessoas. Então não há conexão com a volta de Cristo nos corações, e esse é um problema. Há um esfriamento, há uma apatia espiritual, há uma realidade gélida nas igrejas por causa disso. Mas nós temos que ter, se quisermos ter um relacionamento com Deus, temos que ter uma expectativa da volta de Jesus a todo momento no nosso coração. Isso não significa que você não vai trabalhar, isso não significa que você não vai planejar casar, isso não significa que você não vai planejar fazer uma faculdade. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que, enquanto fazemos as nossas atividades seculares e penosas aqui nessa terra, o nosso coração está alimentado com uma chama da espera de Cristo retornar para levar a sua igreja. Porque este mundo aqui, por mais que você viva aqui, vai ser muito rápida a sua passagem por essa terra. Quem já tem 60 sabe que ontem pensava que ia chegar nos 18 e já chegou nos 60. Quem tem 80 sabe como passou rápido. E se você perguntar para qualquer dos irmãos aqui mais idosos, vão dizer para você com certeza: passou mais rápido do que eu esperava. Porque quando eu era adolescente, os meus tios já falavam isso para mim: passa mais rápido do que você espera. Eu falei: isso daí estão caducando já. Eles não sabem nem o que falam. Eu tenho muito tempo ainda. Agora eu olho e falo: cadê meus tios, hein? E realmente passou. Como passou tão rápido assim que eu não vi? Parece que eu dormi com 15 e acordei com 51. Misericórdia. A esperança é na eternidade, não nas coisas terrenas. Segundo, no relacionamento com o Senhor, e esta é a parte mais importante que eu peço a tua atenção. No relacionamento com o Senhor, é preciso ter em depósito, é preciso ter armazenado. Esta é uma coisa importante. Tá, pastor, eu tenho que ter em depósito dinheiro na conta? Não, não é isso não é isso. Eu tenho que ter em depósito propriedades? Não, também você não entendeu, não é isso não. O verso 4 diz que as prudentes levaram óleo na vasilha. Vejam vocês que todas esperavam o noivo. Todas eram virgens, todas tinham lâmpada, todas tinham luz, mas só 5 tinham reserva.
Havia uma única, mas fundamental diferença entre elas. Era a reserva. Ou seja, a vida de relacionamento com Deus é uma vida de estocagem da espiritualidade. Vocês sabiam que dá para estocar espiritualidade? Dá para ficar no zero da espiritualidade, no vácuo, no vazio. E dá para estocar espiritualidade. Dá. Ou seja, não basta viver com o carro na reserva. Não dá certo andar com o carro na reserva. Com Deus não dá certo. É preciso ter combustível em abundância, estocado. Não basta ter tanque cheio. Tem que ter estocagem. E o estoque a gente não pode deixar para a última hora. Porque quem deixa para estocar na última hora, perde a oportunidade de entrar nas núpcias. É isso que Jesus me parece que está falando aqui. E o que é o estoque? O estoque é o dia a dia. É o cada momento. Agora, como é que eu vou obter o estoque espiritual? Como é que eu faço isso? Primeiro, você não pode se saciar no raso. Tem gente que diz, não, só um pouco tá bom. Se eu for ao culto no domingo, já está tudo certo. Já estoquei, não estocou. Eu vou dizer para você, não estocou. Aqui é fundamental que nós estejamos, porque Jesus nos mandou estar reunidos. Ponto final. Mas se ficar só nisso, a gente não consegue estocar. A gente, para estocar, não pode se acomodar ao pouco. Quem se acomoda ao pouco e diz, tá bom, isso aqui nunca faz estoque. Eu estou falando no mundo espiritual. Obtém-se o estoque buscando continuamente a Deus. E a busca a Deus é uma coisa que tem que ser uma diária na minha vida, todos os dias. Eu vou buscando, e vou buscando, e vou buscando, e aquilo vai criando um estoque de vida espiritual na minha alma. Quando eu paro de crescer, o meu estoque começa a diminuir. Mas se eu estiver crescendo em Deus, no conhecimento de Deus, na vida com Deus, o meu estoque vai aumentando. Nós precisamos, irmãos, colecionar experiências com Deus. Você tem experiência com Deus? Se tem uma só, ainda é pouco, precisa colecionar. Nós precisamos ser colecionadores. A gente às vezes tem algumas manias. Eu virei um colecionador de livros. Esse foi o meu problema. Eu acho que é porque quando eu nasci, minha mãe trabalhava na Biblioteca Municipal de Presidente Prudente. E eu tenho algumas imagens na minha cabeça de criança, porque fica na memória. Imagens de criança com 5 anos, 6 anos, correndo pelos corredores da biblioteca municipal e olhando aqueles livros assim que estavam lá e abismado com aquilo. Parecia um céu para mim, não sei porquê, a biblioteca. A partir daquele momento, acho que um vírus se instalou na minha mente e eu virei um colecionador de livros. E aí comecei a colecionar livros, e enchi a minha casa de livros até que a minha esposa disse, não dá. E aí quando eu percebi que era eu ou os livros, eu peguei os livros e trouxe para a biblioteca da igreja, coloquei ali, montei uma biblioteca para mim lá em cima, mas aí eu ficava lá em casa e os livros aqui, eu disse, mas eu preciso de fazer uma pesquisa, tenho que correr para cá. Ah não, vou levar os mais importantes para lá. Aí comecei levando os mais importantes, aí enchi uma prateleira, 2, 3, aí comecei a encher e foi mais importante, foi começando a comprar outros que eu achava mais importantes, e ela fala para mim assim, não tem fim. Não tem fim. Eu disse, mas um comediante de televisão famoso que morreu esses dias atrás, ele tinha
uma biblioteca, a biblioteca ficou tão grande que ele mudou para outro apartamento e deixou um só para a biblioteca. Ele falou, tá vendo? É isso aí, ó. Não tem fim, não vai parar mais. Mas a estocagem é tão gostoso de livros. Não é? Quando você precisa estar lá, você vai procurar e vai achar. Precisamos estocar experiências com Deus. Talvez você não estoque livros, não caia nessa. Mas estoque experiências com Deus. Isso é o que vale. Os livros vão ficar, mas a experiência com Deus você vai levar. Precisamos estocar experiências. Precisamos ajuntar e estocar orações. Oração não é uma coisa que eu faço assim, Senhor Deus abençoe, amém, tchau, ponto, já fiz a minha parte hoje, fiz a minha devocional do dia. Não é assim que se estoca orações. Orações é estocada no dia a dia. É dirigindo o teu carro quando você está orando e buscando a Deus e agradecendo ao Senhor e louvando a Ele por isso, por aquilo e adorando a Deus no dia a dia, no seu trabalho, na rua onde você está andando. Você vai estocando orações. Na hora que você vai dormir com os teus filhos, ore, estoque orações. Precisamos estocar meditações na palavra de Deus. Bem-aventurado é o varão que medita, diz o Salmo, na sua lei de dia e de noite. Meditar na palavra não é só no culto. Meditar é na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta. É meditar. O que o pastor falou? O que eu li ontem? Meditar. A Bíblia não é um amuleto para deixar aberto no armário dentro de casa para espantar mal olhado. Isso aí é coisa mística do povo brasileiro que não tem nada a ver com Deus. A Bíblia é um livro para você ler, aprender e praticar. Para aprender eu preciso meditar na palavra. Você medita na palavra de Deus? Meditar naquilo que Jesus nos ensinou. Temos que estocar meditação. Temos que estocar sabedoria do alto de Deus na nossa vida. Temos que colecionar alimento espiritual. Temos que colecionar chamas do desejo por Deus dentro da nossa alma. Não podemos deixar apagar o desejo por Deus em nosso coração, porque às vezes o desejo pelas outras coisas se tornam tão fortes na nossa vida que eles apagam o desejo por Deus. Precisamos manter a chama do deslumbramento por Deus, do encanto por Deus, do deleitar-se no Senhor. Vocês já viram como é linda a natureza quando você acorda e abre a janela do dia? O que você faz quando você abre a janela? Você vê o sol entrando, raiando lá longe, você diz, ei, calor, hoje vai ser terrível, ô dia ruim, que coisa, tem que trabalhar, segunda-feira, é assim. Ou quando a gente acorda de manhã, a gente abre a janela, olha o sol brilhando e diz, glória a Deus, ele ainda está brilhando, enquanto ele brilha tem vida na terra, aleluia, louvado seja o Senhor. Quando chove, como é que a gente faz quando chove? Ih, choveu, atrapalhou meu passeio, ninguém vai no culto, que coisa ruim, ficou chato o dia. Não, quando chove a gente tem que, oh, glória a Deus, está chovendo, vai ter plantação, vai ter colheita na terra, o Senhor é bom, manda água para nós, aleluia. Se parar a chuva a gente morre. Se parar a chuva nós vamos morrer todos, não fica ninguém. Deslumbramento por Deus na criação, deslumbramento, isso aí é colecionável. A gente vai estocando na nossa coleção. Precisamos manter a esperança viva de vermos o Senhor. Isso vai estocando na nossa alma. Precisamos manter o desejo pelas coisas de Deus. Não podemos trocar a experiência com Deus por uma religiosidade. Precisamos colecionar e estocar a verdadeira vida com Deus dentro de nós. Não podemos nos acostumar a uma vida vazia de frieza espiritual. Para ter um estoque, eu preciso trabalhar. Aliás, Jesus disse em João 6, 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Preciso trabalhar na vida espiritual.
ler, buscar, aprender, meditar, me deslumbrar. Tudo isso que eu estou dizendo é forma de ter no estoque. Precisamos conhecer a Deus cada dia mais. Precisamos aprofundar neste oceano maravilhoso que é a vida com Deus. Precisamos tocar em Deus, nas realidades espirituais. Precisamos expressar a comunhão, o amor entre nós. Estoque amor. Como é que estoca amor, pastor? Estoca amor. Aprenda a verbalizar. Tem gente que acha que... Não, já sabe que eu amo, não falo que amo. Tem que falar. Você está falando por isso. Tem que falar que ama todo dia. Como casou agora, os que casam agora é mais fácil de falar. Depois de um mês que casou, fala um pouquinho menos. Depois de 10 anos, precisa falar que ama. Tocar o amor. Mas não é para falar que ama só para a esposa, nem só para os filhos, nem só para os pais. Precisa falar que ama para os irmãos. Tem alguns que ficam até meio assim comigo, acho que esse pastor aí não sei não. De vez em quando eu mando lá, meu irmão, Deus te abençoe, te amo. Pronto. Aí a gente tem que falar, te amo no Senhor Jesus, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, a pessoa já leva para... Irmão, expresse o amor. Jesus disse, eu vos amei. Eu vos amo, disse Jesus. É o nosso mestre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. É preciso estocar amor. Dizer, eu te amo, meu irmão. Sabe você acordar numa segunda-feira de manhã e alguém mandar uma mensagem para você dizendo, te amo. Que bênção, aleluia. Sabe que ele está querendo dinheiro emprestado? Não, não. Ele mandou a mensagem dizendo, te amo, aleluia. Está precisando de alguma coisa? Não, só estava precisando te dizer isso. Eu te amo. Deus te abençoe. Estoque amor. Estoque respeito. Estoque carinho. Entre os irmãos. Estoque relacionamento. Estoque convívio. Estoque vida da igreja. Estoque assistência. Estoque mão estendida. Essas coisas não dá para consertar na última hora. Isso precisa fazer parte da nossa vida. E quando isso faz parte da nossa vida, o Espírito de Deus está atuando em nós. E aí está transbordando a lâmpada, está aceso o fogo, e a botija, ou seja, o armazenamento está transbordando. E quando o noivo chega e pega a gente numa situação dessa, é porta escancarada das núpcias e é convite, vinde benditos do meu Pai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Vida com Deus é vida estocada, de relacionamento, de espiritualidade, de busca do Senhor, de orações, de aprendizado da palavra, de deslumbramento com o sagrado, de amor ao sagrado, de desejo pelo sagrado, de alegria com o sagrado, de estar na presença do sagrado. Você vai estocando. É como aprender uma língua nova. É como aprender uma língua de uma criança. Ela vai estocando palavras, vocábulos na mente. Ela vai estocando, vai estocando, vai estocando, vai estocando. De repente ela começa a arriscar umas palavras. Papa, mama, titi. Ela vai porque ela está estocando. E de repente, pum, começa a falar. Aí começa a falar mais que a boca. Como é que começou a falar de repente assim? Porque tem estoque. Você não percebe, mas vai estocando. A vida com Deus é assim, você não percebe, mas vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo.
Às vezes você sai na rua e daqui a pouco você está sozinho falando em língua, você não sei nem por que está acontecendo, mas parecia que está tão cheio da graça, do poder de Deus, que você olha um gato passando na rua e já enche de alegria, já começa a chorar de gozo na presença do Senhor, porque você está estocado daquilo. Não é uma coisa que você passa a vida inteira numa secura e de repente chega no culto domingo à noite, agora eu vim me encher aqui. Você não se enche aqui, você vem transbordando aqui. E é todos transbordando e o rio flui de Deus em nosso meio. Aleluia. É assim, irmãos, amém? Eu quase não ouvi nenhum amém aí, mas... Agora tem uma outra questão para terminar. A realidade da estocagem é individual. Ela acontece no convívio, ela acontece de muitas maneiras, mas o que você estoca, você estoca. O que você não estoca, não dá para emprestar. Não dá para pedir emprestado. Não dá para ir na aba do outro, não tem como. A mulher não pensa que porque tem um marido espiritual, que isso vai garantir quando o Senhor voltar, fala, mas está sobrando espiritualidade dele aí, eu vou pegar um pedaço e a gente vai juntos. Não. O marido que tem uma mulher cheia de Deus, mas ele é vazio de Deus, não pensa que a sua mulher cheia de Deus vai levar você para o céu, que não leva não. O filho que tem o pai ungido, cheio do Espírito de Deus, não acha que porque o pai é cheio do Espírito que ele vai para o céu, não. Não dá para pedir emprestado. Não dá para dividir o estoque. Cada um tem o seu. Ou você estoca ou não estoca. Ou você tem guardado, ou a tua botija está cheia de azeite, ou ela está vazia. E não dá para pedir emprestado. Não tem como. É isso que o texto diz. Porque quando elas falaram, dá um pouco para nós, as outras falaram, não dá para entregar. Porque a realidade da vida é individual a cada um. Nós vivemos em comunhão, nós vivemos em relacionamento, mas o acerto de contas é individual. É tão interessante porque você pode viver grudado numa pessoa 24 horas por dia. Marido e mulher, tem uns que vivem naquele mundinho, presos uns nos outros. 24 horas, um dá um passo, outro dá atrás. Pode ser assim, tá bom. Não é saudável, mas tudo bem. Mas quando a morte falar, cheguei, um vai, o outro fica. Pode até morrer os dois no mesmo dia num acidente, mas já sobe separado. Porque o relacionamento é individual. Você, mãe, pode, deve orar pelo seu filho, mas você não vai salvar o seu filho. E nem teu filho vai te salvar. É você e Deus, Deus e você. Não dá para pedir emprestado, é isso que Jesus disse aqui. Alguém gritou, o noivo está chegando. 5 olharam e falou, só tem meio copo, não vai dar. Empresta, disse, não dá para emprestar. Corre na cidade e vê se resolve o teu problema. E na hora que ela correu, o noivo chegou. E quando elas voltaram, foi uma coisa interessante, porque elas bateram, eram noivas. Elas bateram na porta e a resposta foi, eu não te conheço. Porque conhecer tem a ver com relacionamento. Se você tem relacionamento com Deus, Deus te conhece. Se você não tem relacionamento, mas o meu pai era o fulano de tal, eu não conheço, quem que é você? Mas eu estava lá, eu era da igreja Reviver, quem que era você? Não te conheço. Relacionamento leva a conhecimento. É isso que Jesus está dizendo aqui, que nós precisamos, sim, crescer no relacionamento com Deus. E Deus nos chama para relacionamento. Deus não chama para uma religião. Deus nos chama para relacionamento, para a vida com Ele. Os homens estragaram tudo e criaram as religiões que dividem, que criam um monte de problemas. Mas Jesus veio para construir família, relacionamento. Por isso Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque Deus é o Pai Supremo.
Quando você celebra o Dia dos Pais, se o seu pai está aqui ou se ele já partiu como meu pai, não fique triste. Se o seu pai foi um bom pai ou se foi um péssimo pai, não fique triste, porque Deus é o Pai Supremo e Ele é o nosso Pai para todos sempre. Aleluia. Descansemos no Senhor. Jesus nos chama para relacionamento familiar, para relacionamento de pais e filhos, para relacionamento de família, de vida, de caminhada. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Precisamos viver na terra com os olhos fitos no céu, porque o nosso Senhor vai voltar. Ele vai voltar. E se você partir deste mundo hoje, para você, ele voltou hoje. Ele vai voltar. Mas não só viver com os olhos fitos no céu, precisamos manter estoque. E estoque é vida com Deus. É vida de oração, é vida de meditação, é vida de busca no Senhor, é vida de deslumbramento com o Senhor, é vida de contemplação ao Senhor, é vida de meditação na palavra do Senhor, é vida de prática de relacionamento e de amor entre os irmãos. Isso é estoque. Precisamos estocar a cada dia. Cada dia um vocábulo novo. Cada dia um vocábulo novo. No final de um tempo, você fala uma língua nova. Cada dia um pouco mais de estoque. Cada dia um pouco mais de estoque. Até que você, sem perceber, está transbordando do Espírito de Deus. E aonde você vai, as coisas mudam. Aonde você chega, as coisas mudam. Há muitas pessoas neste mundo, mas existem alguns que onde eles chegam, a atmosfera muda, as coisas mudam, pessoas são tocadas. Dizem que Charles Finney era um homem tão cheio do Espírito, que um dia ele foi visitar uma fábrica, e só dele entrar na fábrica, só entrou, as pessoas começaram a chorar, só da presença dele. O que é isso? Estoque, cheio de Deus, cheio da graça, da alegria do Senhor. Se você chega numa roda de pessoas e fica um clima pesado e todo mundo começa a ficar triste, fica magoado, ferido, nervoso, bravo, alguma coisa está errada. Mas se você chega em um lugar e chega a paz de Cristo nos corações, então você está cheio de Deus. Existem pessoas cheias de conhecimento, mas existem pessoas cheias de experiência e conhecimento de Deus. Nós precisamos das duas coisas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você essa noite. Talvez você diga, eu quero esse relacionamento com Deus. Eu não estou perguntando aqui quantos anos você está nessa igreja, eu não estou perguntando se você nasceu num ambiente cristão ou não, eu não estou perguntando se você chegou ontem, se você chegou hoje, não estou perguntando isso, eu estou perguntando, você quer um relacionamento com Deus? Se você quiser agora, no teu coração, você pode abrir o coração e falar com Deus. Olhos fechados é individual. O seu relacionamento com Deus é individual neste momento. Não vai dar para emprestar na última hora. Tem que ser agora. O Espírito pode te encher agora, a graça de Deus pode te encher. A vida com o Senhor pode principiar no teu coração, na tua vida, com uma pequena jorrar de um córrego que vai se transformar num grande oceano amanhã. Mas você precisa querer, você precisa não estar conformado. Se você está conformado, dizendo, é assim mesmo, as coisas são desse jeito e tal, não vai dar certo. Se você está conformado, você não vai conseguir. Há uma voz que diz para você, é assim mesmo, fica desse jeito, ninguém
está cheio de Deus, não, está todo mundo acabado, você também não vai conseguir. Há uma voz que diz para você: olha, não, você não precisa disso, deixa para depois, você é novo ainda, quando você estiver mais velho, você não tem tempo para essas coisas, isso é coisa de pastor, de padre, de gente de igreja, não tem nada a ver com você. Há uma voz que diz isso, e essa voz não vem de Deus, essa voz vem do inferno. Há uma voz que diz no teu coração: você não precisa, isso aí é tudo besteira, depois quando você morrer vai dar certo lá, pode ficar tranquilo, quando você chegar lá em cima, aí Deus dá um jeitinho brasileiro, te coloca lá dentro e está tudo certo. Cuidado, essa voz não vem de Deus, é do inferno. Tem um médico gravando alguns vídeos e ele diz que ele teve várias experiências desse tipo. E algumas experiências de pessoas morrerem enquanto ele estava cuidando naquele momento, e a paz e a alegria invadir aquele local onde ele estava. Mas ele disse que teve outras experiências de quando a pessoa estava morrendo, ele sentiu um ambiente muito pesado, ele viu vultos entrando por aquele quarto numa tensão terrível, e vultos que saíram pela janela e levaram aquela pessoa e ela morreu. Não dá para deixar para depois. Deus quer fazer uma obra na sua vida e quer começar hoje, se você quiser. Se você quiser, abra o seu coração, vamos orar. Senhor Deus, esta noite estamos aqui, ó Pai, e pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor transforme cada realidade. Se há pessoas neste lugar, Senhor, que querem uma vida com o Senhor, que querem transbordar, que querem estocar vida cheia do Espírito, que querem estocar a botija com azeite, que querem transbordar do teu óleo, para terem sempre luz do Senhor na vida. Senhor, esta noite, estabelece relacionamentos com esse povo. Ó Deus, faz uma obra em cada coração. Atende a oração, o clamor de cada vida, Senhor. O Senhor é poderoso para curar, para transformar. Cura as feridas da alma, cura a angústia do coração, arranca mágoa, arranca falta de perdão, arranca, Senhor, a inveja, arranca a ira, arranca a revolta, arranca o inferno da alma dessas pessoas e traz alegria, traz paz, traz gozo, traz, Senhor, a presença do teu Espírito derramado sobre cada vida. Nós clamamos ao Senhor esta noite, e a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós clamamos e cremos na tua palavra. O Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E nós cremos na tua palavra, e nós fazemos isto esta noite, pedindo ao Senhor que pelo teu Espírito envolva a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, inunda o nosso coração com o teu poder, derrama da graça, da unção, da alegria do Senhor sobre nós, ó Pai. Senhor, que cada um possa estabelecer verdadeiramente relacionamento com o Senhor. Não queremos deixar para a última hora. Não queremos ser as virgens nécias que não tinham azeite na botija. Nós queremos, Senhor, ter estoque em abundância para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Convido os diáconos